A arte de projetar e edificar um ambiente habitado pelo ser humano, ou, simplesmente, arquitetura, será o assunto da TV O Corretor. O arquiteto Wellington Sendas é o nosso convidado a desmistificar a avaliação de imóveis, o zoneamento da cidade de São Paulo e, principalmente, a peculiaridade dos imóveis atuais e também dos tombados. Wellington, é um prazer recebê-lo novamente na TV O Corretor. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao nosso meio arquitetônico. Então vamos falar de tendências, Wellington. Imóveis compactos, cada vez menores, são as características da sociedade contemporânea? Eu vou acabar tendo que ser assim, digamos que infelizmente, porque o terreno hoje, principalmente em São Paulo, é escasso, tá? Mas a graça da arquitetura está aí, você conseguir trabalhar um espaço pequeno, de uma forma que seja agradável ao usuário, agradável à pessoa e tenha a cara da pessoa, né? É interessante que o imóvel seja ideal para a pessoa, não a pessoa seja ideal ao imóvel. Então, a arquitetura vai nesse sentido. E quais as vantagens e desvantagens desse tipo de imóveis? A vantagem vamos dizer que assim, que a redução do custo da construção, você usa menos material, você trabalha melhor o espaço, racionaliza o espaço urbano, né? E a parte pior é que você tem um ambiente mais restrito, você tem que acabar dividindo ambientes, né? Mas é uma coisa da sociedade, vamos dizer assim, que contemporânea, e a gente tem que trabalhar isso aí. Agora, Wellington, tem uma dúvida aqui que não sai, acho que, da cabeça de muitos corretores. Afinal, quem é o profissional habilitado a avaliar um imóvel? Veja, a avaliação de imóveis é um campo muito vasto, né? O corretor, ele tem que avaliar o imóvel, é pressuposto para uma captação. Quando ele faz a captação do imóvel, a primeira parte que você faz é uma vistoria, já é uma pré-avaliação. Agora eu tenho o seguinte, a avaliação técnica, o laudo de avaliação, sim, ele é um exercício exclusivamente da engenharia e da arquitetura. Mas, na norma, prevê que eu tenho que consultar, quando eu faço uma avaliação, quando eu faço uma perícia, quando eu tenho que consultar o mercado imobiliário. Então, quem é o agente do mercado imobiliário? É o corretor de imóveis. E nada mais justo que ele cobre por aquela avaliação que previamente ele fez. Então, se ele faz uma boa avaliação prévia, é justo que ele venda por preço. Wellington, você também desenvolve algumas atividades voltadas às pesquisas dentro do mercado imobiliário. Nós sabemos o quanto é difícil precisar valores de metros quadrados de cada região da nossa cidade de São Paulo. Por que é tão complexo, afinal, chegar a esses resultados? É uma característica da nossa cidade, né? São Paulo, você tem várias cidades em uma só, você tem várias cidades até mesmo num bairro só, né? Então você não consegue ter um padrão de valor. O que nós fazemos é ter um valor por categoria. Então eu tenho imóveis de alto padrão, tenho uma faixa de preço, imóveis de médio padrão, outra faixa de preço. E a gente anda um pouco nessa linha, mas sempre vai existir variáveis, porque as características, né, é que vão influenciar, as características do imóvel é que vão influenciar o preço dele. E como que tratar a especulação imobiliária? Especulação imobiliária, vou tentar trazer isso para o lado do corretor. Eu acho, no meu entendimento, o corretor é contra a especulação imobiliária porque ele vive de venda. Então, quanto mais rápido ele vende, mais rápido ele ganha, né? Então, o que é especulação imobiliária? É você guarda um imóvel, você guarda um terreno, esperando que aquele bem valorize. Então, se esse bem está guardado esperando uma valorização, ele não está sendo vendido. Para o corretor, vamos pensar assim, que é pior. Ele precisa ganhar o pão dele todo dia, né? Você tem a parte boa, porque quando você segura, como a gente fala isso muito, quando você vai formando estoque, as incorporadoras vão formando estoque, os bairros, eles vão melhorando de acordo com o tempo. Então, aonde chega a infraestrutura urbana, chega junto à valorização. Então você ganha aí, né? É uma coisa muito tênue entre ruim e bom, isso é difícil de falar, mas, então de novo, vou ressaltar, para o corretor eu não acho a especulação imobiliária uma grande vantagem.
Como que você vê a questão então do retrofit ou simplesmente a modernização de edifícios? Tá um pouco ligado aí à valorização dos imóveis. Sim, o que define o retrofit é vamos dizer assim, o retorno financeiro que aquele edifício vai ter. Né? Isso é feito uma equipe de estudo de viabilidade, né? Com uma equipe multidisciplinar, tem arquitetos, corretores, engenheiros, economistas, se estuda de quanto que esse retorno esse edifício recuperado vai ter e se todo aquele investimento vale. Né? Então é uma questão de conta. Se fechou a conta, vale a pena. Se não fechou a conta, não vale. Agora, hoje em dia o que tem acontecido muito, Wellington, até a questão que você acabou de abordar, que é a questão dos estoques, né? Uhum. As construtoras elas têm comprado muitas casas e verticalizado cada vez mais a cidade de São Paulo. Então elas compram uma casinha do lado da outra e sobem um edifício muito grande. Como que fica então a questão do tombamento? A gente sabe que tombar um imóvel é deixar aquele patrimônio, é deixar que a história sobreviva. Como que fica então a história do patrimônio tombado se cada vez mais a gente precisa de terrenos? O tombamento é uma atividade muito complexa, porque o tombamento são 3 níveis de tombamento. Tá? Então você tem tombamento do edifício inteiro, você tem tombamento somente de fachada e você tem tombamento de um entorno inteiro. Tá? Então, quando eu tenho esse tombamento que é de entorno, eu guardo toda uma vizinhança. Né? Então, é difícil, se eu for falar assim, é interessante você ter um imóvel tombado hoje, dependendo de quem é dono do imóvel, não é bom. Porque você restringe, porque quando você tem um imóvel tombado, você, quando for recuperar ele, quando você for tomar atividade de recuperação, uma manutenção que todo edifício precisa, você tem que guardar todas as características. Você precisa até contratar uma equipe especialista para uma conservação de edifício tombado. Tá? Mas a gente sempre tem que procurar enxergar a cidade como um todo, né? Não só em função de um único edifício. Então a cidade ela funciona de maneira total. Então, a cidade precisa guardar a sua história, certo? O patrimônio arquitetônico faz parte da evolução do cotidiano daquela cidade. Então, nós temos que ter tombamento? Sim, nós temos que ter tombamento. Né? Claro, você tem que fazer uma avaliação precisa do que se vale a pena ser tombado ou não. Para que a gente finalize, eu queria saber um pouquinho de como que você enxerga a questão das garagens verticais. Elas estão sendo projetadas aí para aumentar o número de vagas de zona azul na capital. Isso também é uma feridinha, né? É um calinho no pé dos arquitetos, porque a gente sempre pensa na cidade como uma paisagem urbana, né? Um contexto, uma vivência, né, entre pessoas, usos. Tá? Garagens foi uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, as garagens verticais, os edifícios de garagem. Eu não sei se isso segue uma tendência ainda. Eu acho que as garagens têm tendência a ir para o subsolo. Tá? Não vou falar que sou contra nem a favor, porque São Paulo tem uma característica muito peculiar entre outras cidades. Nós temos que reconstruir um espaço urbano e a gente tem que garantir a acessibilidade, né, àquele espaço urbano. Então não adianta eu ficar aqui defendendo uma bandeira que não é viável tecnicamente. Tá? Eu acabo de conversar com o polivalente Wellington Sendas. Corretor, eu vejo você na próxima semana. Até lá. Obrigado.